Se os pais são depressivos, a possibilidade do filho ser também é maior? É maior. Quanto mais parentes de primeiro grau uma pessoa tiver com depressão, maior a chance dele ter depressão. Só que uma coisa importante falar, para que as pessoas não fiquem apavoradas. Sim. A maior chance ainda é ele não ter. Que bom. Então, mesmo que você tenha vários parentes com depressão, a maior chance é você não ter depressão. Mas comparando você com alguém que tem uma família que não tem depressão, a sua chance é um pouco maior do que a daquela outra pessoa. Geraldo, a semana passada nós trouxemos um especialista aqui falando de TPM. Certo. E aí ela me disse uma coisa parecida assim, que a TPM existe, tudo aquilo que a gente já sabe, mas que tem gente que às vezes teve um comportamento de irritação, tal, e diz, tô de TPM. Isso serve como uma desculpa para algumas coisas que essa pessoa venha a fazer. Com a depressão também acontece uma coisa parecida, ou seja, a pessoa está passando por uma situação, e coloca, não, estou com depressão, antes de até ter um diagnóstico, porque vestiu essa carapuça, tem disso? Tem. O ser humano, inevitavelmente, sempre cria teorias pessoais sobre absolutamente tudo. De novo, eu vou usar a síndrome do pânico. O indivíduo tem um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. E aí esses músculos aqui começam a mexer rapidamente. E ele diz, estou com falta de ar. Aí você coloca o dedo dele num aparelho que chama oxímetro, que mede a quantidade de oxigênio no sangue dele. E está altíssimo. Mas ele está dizendo que está com falta de ar. Mas ele tem mais oxigênio no sangue do que ele precisaria. Entendi. Então, as nossas interpretações sobre os fatos são muito importantes. Então, o indivíduo pode, sim, seguir sua vida arrastando uma depressão, interpretando que está triste por conta de várias perdas, dificuldades na vida, aspectos que ele não realizou, e ele está depressivo. Por isso, ele precisa ficar atento, não é? A apetite, sono, desejo sexual, se ele tem prazer em fazer as coisas que ele gosta, mesmo que seja uma coisinha boba, às vezes tocar violão, colecionar selo, tá entendendo? Sim. Se ele vai lá ver a coleção de gibis dele ou não, um adolescente, por exemplo, se ele está lendo aquilo que ele gosta. Se não, é interessante que a família encaminhe a um médico psiquiatra, sem preconceito, perder o preconceito de uma vez por todas, já que somos nós que tratamos depressão. Né? Claro. É importante também você nos alertar dessa forma, porque existem pessoas que acham que só o choro excessivo é sinônimo de depressão. Não. Né? Mas muita gente acredita que é aquela tristeza que vem de um choro, a pessoa chora à toa, vê um filme toda hora chorando, estou com depressão. Não é só isso. Às vezes a pessoa nem tem esse choro, mas tem todos esses sintomas que o Geraldo acabou de dizer. O choro na depressão, claro que ele pode ocorrer, mas o choro típico da depressão é o choro imotivado. A pessoa está sentada, como eu aqui dando uma entrevista, e do nada, lágrimas começam a surgir. Esse sim, imotivado. Choro típico do quadro depressivo. Ela pode chorar por sofrimento, porque evidentemente, quem está depressivo está muito ansioso. Sim. Tá? Ele precisa mudar aquela condição dele. Para tocar sua vida em frente, pode chorar por se sentir impotente. Agora, o choro da doença é esse que eu descrevi. Os sintomas são os mesmos para todas as pessoas ou em todas as fases da vida? Ou seja, na adolescência ele pode ter um sintoma e quando está mais velho outro e ainda assim os dois serem depressão? Os sintomas basicamente são os mesmos, mas eles mudam sim. Tem variações sim nas diferentes fases da vida. Já falei da criança, que pode ter queda de rendimento escolar. Em adolescentes, por exemplo, uso de drogas, porque o adolescente está deprimido e encontra tragicamente em drogas que são, repito, tragicamente relaxantes, como a maconha, por exemplo, um alívio pela sua ansiedade, pela sua tensão nervosa, por estar depressivo, pelo seu sofrimento. Vandalismo em adolescentes pode ser um sinal indireto de depressão, isolamento social. E na velhice, é interessante, existe também o sintoma sintomas físicos. É muito comum o idoso ter dores crônicas que ele já tem, que pioram muito quando ele está depressivo, queixas físicas variadas nas quais o clínico, o geriatra não acha qualquer base de doença, e na criança também. Nesse sentido, idosos e crianças muito pequenas funcionam de forma semelhante. Também crianças, porque você sabe que o próprio transtorno bipolar, que é uma doença na qual existe a depressão, infelizmente pode começar a partir dos 5 anos de idade. Então, uma criança pequenininha, ela pode ter queixas físicas variadas, nada se encontra, etc. Os pediatras não encontram nada e é uma depressão mascarada. Como que a família e os amigos podem ajudar? Estando ao lado.
em primeiro lugar. Em segundo lugar, fazendo com que ele perca o preconceito de procurar o médico correto para tratá-lo, o médico psiquiatra. Há 3 preconceitos com relação ao médico psiquiatra. 1 é que ele é médico de loucos. 2 é que ele próprio é louco. 3 é que, 3 é que os remédios dele são fortes. O primeiro, que ele é médico de loucos, é porque no século XVII, por exemplo, quem tinha pânico ou quem tinha Alzheimer, um velhinho que vai perdendo a memória, ou quem tinha depressão, ou quem tinha anorexia nervosa, porque não come, emagrece, todas essas pessoas eram colocadas no mesmo saco chamado de loucos. Isso tem nome, se chama ignorância. Isso acabou. Claro. Né? Então, não somos, não. Nós tratamos pessoas que têm doenças que têm nome. Sim. Todas elas têm nome. Nós nem usamos a palavra loucura. Segundo preconceito, nós somos loucos. No século XVII, XVIII, XIX, um médico sensível, humano, ia até um manicômio, onde essas pessoas eram colocadas, longe da cidade, para tentar ajudar essas pessoas. Uhum. E, claro, quem ia morar com os loucos era considerado louco. Isso é uma mentira. Terceiro, os remédios são fortes. Os primeiros remédios usados em psiquiatria, há 60 anos atrás, 50, eram fortes mesmo. Hoje não mais. Né? Então, hoje nós temos medicações excelentes e as pessoas devem perder os 3 preconceitos, a família deve estar ao lado e indicar que a pessoa procure o médico correto, o médico psiquiatra.